Uma ativista palestina achou que poderia se safar espalhando mentiras anti-Israel. Mas os próprios aliados negros americanos dela se voltaram contra ela depois de experimentarem o racismo palestino em primeira mão. Assista ao surto viral dela enquanto tenta lidar com a verdade. Eu não sei o que eu esperava da minha viagem à Palestina, mas com certeza não esperava sair de lá com tensões raciais entre mim e as pessoas negras do nosso grupo. E isso é realmente decepcionante para mim admitir, porque eu estava tão animada para fazer essa viagem com americanos negros, pois sempre tive a impressão de que pessoas negras seriam nossos maiores aliados, porque entendem mais do que ninguém como é viver sob ocupação, como é ser oprimido e sofrer discriminação racial. Durante a viagem, parecia que alguns estavam mais preocupados em competir sobre quem era mais oprimido do que em entender as experiências dos palestinos na Palestina. Algumas pessoas vieram para a viagem com uma compreensão muito limitada sobre o povo palestino e a causa palestina, o que já é problemático por si só. Mas o mais problemático era o fato de que algumas pessoas estavam aplicando uma perspectiva ocidental de dinâmicas raciais a um lugar onde isso não se encaixa. Eu não vou sentar aqui e negar que o antinegritude existe em todas as partes do mundo. Mas a questão racial é muito diferente na Palestina do que na maioria dos outros lugares do mundo. Na Palestina, os palestinos de todas as cores são, sem dúvida, as pessoas mais oprimidas. Na Palestina, se uma pessoa negra não palestina é mais privilegiada do que um palestino de qualquer cor. Veja, esse é o problema da nossa sociedade hoje. Todo mundo está competindo para ser a maior vítima do mundo. Os palestinos são as maiores vítimas. E um americano, seja negro ou branco, é uma das pessoas mais privilegiadas na Palestina, logo abaixo dos israelenses. Algumas pessoas no grupo estavam ocupadas demais, se vitimizando e descontando sua raiva nas pessoas erradas para encarar a realidade de que nos dias de hoje existem pessoas mais oprimidas do que elas. Uma pessoa em particular era extremamente problemática, especialmente considerando que ela era uma das líderes do grupo e estava organizando conversas privadas exclusivamente para 7 pessoas negras do grupo, o que, em quase qualquer outra circunstância, eu incentivaria. Eu incentivo pessoas negras a criarem espaços seguros para si mesmas, para discutirem questões raciais entre elas. Mas o problema é que os únicos comentários que eu vi dessa pessoa sobre a Palestina e os palestinos eram negativos. É sobre o nosso racismo. É sobre como a escravidão persistiu até o século XX na Palestina, o que, aliás, é uma opinião totalmente desinformada. Não era exclusivo para pessoas negras e não era feito principalmente por palestinos. Talvez devêssemos apenas esclarecer aqui para a senhorita Hiba, ou seja lá qual for o nome dela, que não só é mentira que os palestinos são o povo mais oprimido do mundo, tirando a opressão que eles mesmos se impõem, mas na verdade eles são um dos grupos mais racistas do mundo, sendo completamente intolerantes com qualquer um que pense diferente deles. E é por isso que quanto mais religiosos são os países deles, mais perigosos eles são. Acredito que essas conversas, sendo conduzidas por uma pessoa que veio à Palestina já com preconceitos contra os palestinos, foram muito perigosas para os palestinos e, no fim das contas, para a solidariedade entre negros e palestinos. A parte mais irônica de tudo isso é o fato de que nós sentamos e jantamos com afro-palestinos na Palestina. Nós sentamos e partilhamos o pão com a família que administra o Centro Afro-Palestino em Jerusalém. Eles são negros, eles são visivelmente negros. E ainda assim, eles são altamente respeitados na comunidade palestina pelo trabalho que fazem pelos palestinos. Nós até conversamos com o chefe do nosso hotel nos últimos dias, que foi um prisioneiro político. Ele tinha acabado de sair da prisão 2 meses antes de chegarmos à Palestina. E ele nos contou que sentou lado a lado com um afro-palestino, filho do casal que dirige o Centro Afropali. Ele sentou com ele na prisão e se chocou quando perguntei sobre racismo na Palestina, pois disse: "Eles são meus irmãos. Não me importo com a cor deles. Nessa viagem, sentei com palestinos e pedi que falassem abertamente comigo. Eu sou palestina, não vou julgar a nossa comunidade.
Conversem comigo sobre racismo na Palestina. E todos eles disseram: o que há para dizer? Tipo, o racismo existe em toda a comunidade, sim, mas na Palestina, na verdade, é bem raro. Porque a questão racial é muito mais complicada em um lugar como a Palestina. Sobre essa garota, ela é uma máquina de propaganda tão doce. Ah, temos ainda menos racismo em outros lugares. Você sabe alguma coisa sobre o mundo árabe? Alguma coisa? Já não ouço mais o que ela diz.